Amém, meu irmão. Aleluia, glória a Deus pela tua vida. Mais um dia que nós estamos aqui juntos. Eu do lado de cá e você daí para nós aprendermos mais dessa verdade. A palavra de Deus diz, onde dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então não importa a nossa distância. O que importa é se nós estamos na mesma sintonia, sintonizados nessa frequência chamada Palavras Maravilhosas do Senhor. Verdades libertadoras de Jesus. E isso que eu quero trazer para a tua vida nesse dia. Deus tem falado comigo, esses dias eu estava até pregando lá na igreja, falando a respeito de pensamentos. Sabe, a coisa mais difícil que existe para nós é conseguir administrar os nossos pensamentos, não é não? O que são pensamentos? Pensamentos são palavras, são imagens, né, que depois se transformam ou em sentimentos ou em atitudes. E nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos. Nós temos que vigiar demais o que entra na nossa mente. Aquele ditado, né, popular que diz que nós não podemos impedir o passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho em cima da nossa cabeça. O que significa isso? Eu não posso impedir que pensamentos venham à minha mente, mas eu posso impedir que esses pensamentos se transformem em atitudes, em ações ou reações, ou em sentimentos que não agradam, que não vão me agradar ou não agradam o Senhor. Então cabe a mim e a você ter esse discernimento. E como que nós podemos discernir o que é um pensamento de Deus e o que não é um pensamento de Deus? Porque os pensamentos que não são de Deus, nós não podemos conversar com eles. Nós não podemos permitir que eles fiquem na nossa mente, porque é o que eu disse, eles vão se transformar, ou são imagens ou palavras, e eles vão se transformar em atitudes, ou vão se transformar em sentimentos. Você já imaginou como que acontece um roubo, por exemplo? Um roubo a um banco. Então aquele ladrão ele começa a pensar, ele não, né? O diabo coloca esse pensamento na cabeça dele e ele começa a pensar de qual forma? Pensando da forma que, ó, eu posso roubar, ou eu vou com esse dinheiro eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. E depois ele começa a armar um plano para que esse pensamento, que ele acha que é dele, que é um pensamento assim, pô, isso daí vai tirar o meu pé da lama, vai me dar condições de ter a mulher que eu quis, o carro que eu quis, a fazer a viagem, comprar a casa. Ele é iludido por isso. Você lembra aquele dia que eu falei sobre a fascinação das riquezas? Então ele fica iludido que aquele dinheiro vai trazer um poder para ele que não vai ter consequência negativa nenhuma. Você e eu, nós temos que tomar todo cuidado do mundo em relação aos pensamentos que vêm para nós, que nos, sabe, que tentam entrar na nossa mente ou que entram na nossa mente. Então, as coisas não acontecem assim no estalar de dedo. Vem um pensamento e pensa, imagem, oh, quem sabe isso, um adultério, uma traição. O que acontece? Começou um olhar, de repente começou a pensar, de repente aquilo. Você acha que é você que está pensando? Isso é o inimigo. Você tem que ter discernimento em relação a isso. Eu quero ler um texto aqui, que eu amo esse texto. Esse texto, ele fala claramente o que é um pensamento de Deus e o que é um pensamento do diabo. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, Deus falando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, tenha em mente uma coisa, os pensamentos de paz, os pensamentos que me trazem paz, os pensamentos que não me dão medo, que não me, mas que não têm consequências negativas, pensamentos de paz que vai me dar um final feliz, são pensamentos de Deus. E os pensamentos de mal, que me dá ansiedade, me dá medo, me dá preocupação, que tem risco de dar errado, que lá no fundinho, ou talvez não tão no fundo assim, você sabe que está errado, mas eu vou pagar para ver, isso vai me dar prazer, vai me dar poder. Você tem que ter certeza que esse pensamento não vem de Deus, é um pensamento de mal, é um pensamento que não vai dar certo. Infelizmente, as pessoas que estão na cadeia, hoje, ou que estão aí fugindo da polícia, ou estão atormentadas em casa, porque cometeram algum crime, algum delito, e não dorme de noite, tem medo de tudo e vive escondendo, ou já foram achadas e estão presas, foram pessoas que
permitiram que esses pensamentos malignos, como diz lá em Efésios, os dardos inflamados do maligno entrassem na mente deles e eles deram continuidade, eles conversaram e eles aceitaram essa sugestão como se fosse algo benéfico, como se não fosse acontecer nada de ruim ou, tem um risco, mas o risco eu controlo, é um risco calculado. Bem, não é tão calculado assim. Adão e Eva, né? Eva ela caiu nessa cilada. A Bíblia diz que Eva foi enganada pelo diabo. Quer dizer, o diabo ele conseguiu entrar na mente de Eva e convencê-la de que não teria problema algum comer daquele fruto que Deus tinha falado, não coma. O que o diabo faz todos os dias, ele quer fazer até hoje, comigo, com você? Ele quer me convencer, ele quer nos convencer de que desobedecer essa palavra não tem problema. Que desobedecer a palavra, o risco é muito pequeno e às vezes não tem nenhum problema. Ele quer convencer um bandido que traficar drogas só tem um lado positivo. Se a polícia pega, mas a polícia, eu sou esperto. O diabo fala, você é um cara esperto demais. A polícia é tudo bobo, você que é esperto. Convence um homem casado ou mulher casada, não, ninguém vai ficar sabendo. Isso daí não é só você fazer com cuidado, com jeitinho, porque afinal de contas a tua esposa, afinal de contas o teu marido. Então ele convence, ele engana, ele consegue forjar um pensamento na mente de uma pessoa que não vai ter problema nenhum, meu irmão. São pensamentos de mal para te dar um fim que você não deseja. Você deseja isso? Você deseja cadeia, você deseja medo, você deseja ansiedade, você deseja o fim de um relacionamento? Lógico que não. Então por que você vai dar vazão a isso? Entenda uma coisa, não é você quem está pensando. Eu converso com muitas pessoas lá na igreja, e às vezes assim, então pastor, eu estou pensando nisso, nossa, esse pensamento ruim não sai da minha mente, eu estou pensando, eu estou com medo. Meu irmão, não é você quem está pensando, é o diabo que está lançando esse tipo de pensamento na sua mente. É o diabo que está com esses dardos inflamados, ele está acertando a sua mente e você está dando vazão, você está permitindo que esse pensamento ele prossiga na sua mente, ele continue gerando, ele continue crescendo e ele vai gerar esse tipo de sentimento e vai gerar um outro tipo de atitude. Não são os seus pensamentos. Esses dias eu conversei com uma pessoa lá na igreja que ela tentou o suicídio. Porque eu, pastor, eu cheguei a uma conclusão que a minha vida... Peraí, ela está indo para a igreja agora. Não nasceu de novo ainda, precisa nascer de novo, precisa de uma experiência com o Senhor. Você acha que é ela? Eu falei, irmã, você acha que é você que está pensando? Você tem pensamentos de mal para você? É esse o fim que você deseja para a sua vida? Não, de jeito nenhum. Eu falei, então não é você que está pensando, é o diabo. É o diabo que está lançando esse tipo de pensamento, esse tipo de informação, esse tipo de desejo em você. E você precisa lidar com isso. Você precisa repreender isso, você precisa dizer não para isso, porque o pensamento de Deus é um pensamento de paz, e o pensamento para te dar um fim bom, para te dar um final feliz. É o meio feliz para te levar a um final feliz, e os pensamentos do diabo é um meio ruim para te levar para um final pior ainda. Amém? Já já nós vamos voltar e nós vamos aprender um negócio fantástico aqui, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a respeito de o que são esses pensamentos, o que são esses caminhos de Deus. Você vai ver claramente o que Deus tem para a tua vida.